Bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre uma questão que é a desigualdade de gênero dentro dos tribunais brasileiros. Apesar da Constituição garantir igualdade de todos perante a lei, apesar da Constituição de 88 ter consagrado definitivamente o concurso público, uma forma de ingresso nos tribunais, o fato é que a maior parte dos juízes no Brasil são homens. E aí é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, considerando uma decisão histórica do Conselho Nacional de Justiça tomada recentemente para tentar igualar um pouco mais a questão de gênero entre os tribunais de segunda instância no Brasil. Virás Canetas, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas de podcast. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais, marque lá o sininho para que todas as vezes que haja um novo episódio do Birosca News você receba e possa comentar, compartilhar e participar deste projeto que eu venho fazendo aqui há pouco mais de 2 anos. Pois bem, pouco antes da ministra Rosa Weber se aposentar no STF, ela, ainda como presidente do CNJ, ela propôs que o CNJ aprovasse uma norma impondo a igualdade de gênero entre juízas e juízes nos tribunais de segunda instância, nos tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais federais. Isso por quê? E aqui um dado para a gente poder ter uma ideia do tamanho da desigualdade. De todos os juízes no Brasil, apenas 38% do total de juízes no Brasil é de mulheres. Quando a gente vai para a segunda instância, nos tribunais, que é onde essa norma visa atacar, vamos dizer assim, apenas 25%, apenas um quarto é de mulheres. E quando a gente olha para os tribunais superiores, o número é ainda menor, apenas 18% é formado por mulheres. Como professor há quase 20 anos, um dado importante, um dado interessante da minha experiência, eu sei que é a experiência de todos os colegas e colegas mulheres ao longo de todo o Brasil, é de que a gente tem um número há muitos anos, há mais de 15 anos, pelo menos, um número muito maior de mulheres sendo formadas em direito do que de homens. Se isso não está se refletindo no número de juízas, promotoras, defensoras, etc., tem algum problema nessa história. E o problema certamente não são as mulheres. O problema certamente é uma estrutura machista que segrega, que exclui. Exclui pessoas negras, e se a gente fosse olhar os dados aqui sobre o número de pessoas negras que são juízes no Brasil, a gente vai perceber que o número é baixíssimo, e há também uma iniciativa recente do CNJ para tentar aumentar o número de negros entre os juízes no Brasil, mas também há uma questão de gênero que é extremamente séria. A gente vem aumentando o número de mulheres entre o judiciário brasileiro, mas esse número ainda está muito aquém, não só proporcionalmente aos homens, mas inclusive proporcionalmente, como eu disse, ao número de mulheres que são bacharelas em direito. Só para a gente ter uma ideia, há muitos anos atrás, no concurso público do Tribunal para a Justiça de São Paulo, na fase oral desse concurso, foi perguntado, por exemplo, para as mulheres se elas acreditavam em Deus, e também foi perguntado às mulheres se elas eram casadas. E quando elas respondiam que sim, a pergunta que se seguia era: se você é casada e for para uma comarca distante de São Paulo, no interior de São Paulo, o seu marido vai te acompanhar? A mesma pergunta, obviamente, não era feita aos homens. E isso mostra muito um pouco dessa estrutura que ainda reina nos nossos tribunais. Se a gente olhar uma foto ou fotos dos tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais regionais federais em todo o país, a gente vai perceber uma maioria esmagadora de homens e de homens brancos. Essa norma ela vai estabelecer então para que os tribunais de segundo grau de justiça regionais federais e regionais do trabalho, os tribunais têm que ser compostos pelo menos por 40% e 60% dos dois gêneros,
ou 40% de mulheres, 60% de homens, ou 40% de homens, 60% de mulheres, o que, nesse último caso, duvido muito que a gente chegue num futuro próximo. E, na verdade, o fato é que a maioria absoluta dos tribunais do Brasil não está nem um pouco perto disso. Tribunais muito tradicionais, como o Tribunal de Justiça de Minas ou de São Paulo, estão muito aquém disso. Por isso que todas as promoções, a partir de 1º de janeiro de 2024, os juízes são promovidos no segundo grau por antiguidade ou merecimento, assim como são promovidos dessa mesma forma nas entrâncias. Mas nas promoções por merecimento do primeiro para o segundo graus, esse critério terá que ser observado. Ou feitos editais mistos, ou feitos editais especificamente apenas para mulheres, para que somente mulheres figurem nessas listas, de tal maneira que aquele tribunal alcance em breve esse mínimo de 40% de mulheres. Percebam que a gente não está falando nem de 50%, a gente está falando nem de uma igualdade, uma isonomia, a gente está falando de alguma coisa próxima e que, na verdade, durante a tramitação dessa proposta de resolução lá no CNJ, houve uma oposição bastante severa de alguns tribunais de justiça que se revoltaram, na verdade, contra a proposta do CNJ de exigir que eles coloquem um número maior de mulheres nos tribunais. Algo absolutamente inaceitável e, felizmente, a norma acabou sendo aprovada no CNJ e, como eu disse, a partir do ano que vem, a partir de 2024, começam então os tribunais a serem obrigados a criar mecanismos nas promoções por merecimento, as promoções por antiguidade não são mexidas, mas que um dos critérios aí do merecimento seja justamente a questão do gênero, até que o tribunal alcance o mínimo de 40% de mulheres nos seus quadros. Um avanço, certamente, para uma estrutura extremamente engessada e ainda muito alicerçada em preconceitos, como o próprio machismo, como eu disse no exemplo que foi citado. Pois bem, é isso. Vamos acompanhar e esperar que essa norma realmente mude o quadro que certamente atualmente viola a Constituição, que é a desigualdade imensa de representação de gênero nos tribunais brasileiros. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beiraça de país. Tchau.